Paz do Senhor, igreja. Louvado seja Deus, ao Senhor toda a glória. Nesse batismo que foi no dia de ontem, 5.000 vidas passaram pelas águas. Se uma vida tem festa nos céus, agora imagine 5.000, tem festa também. Louvado seja Deus. E nosso pastor, à tarde, estava meditando e ele liga, né, mandou uma mensagem e dizendo, né, que ontem esse batismo foi poderoso e hoje que eles estão acho que 5 horas à frente da gente, né? Fuso horário. 5 horas. E hoje teve uma festa de 25 anos, né, da igreja, do ministério lá. Samuel deve estar vendo as imagens aí, o coração acelerado, né, Samuel? Samuel é filho da casa lá, né, do pastor Ivo. E o pastor dizia, né, que foi tremendo a festa dos 25 anos. E a canseira, né? Está bem ativo desde a viagem, desde que chegou. Então 5.000 vidas ontem passaram pelas águas. E hoje a festa de aniversário. E nos abençoou esse momento que nós vamos viver agora. Eu te convido já para se colocar de pé, abrir o texto sagrado no profeta Isaías, capítulo 43, no versículo 13. Profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Também queremos cumprimentar aqueles amados que estão aí através da internet, do YouTube, os que estão vendo agora ao vivo e os que verão na sequência, né? Um outro momento. Esse é um momento importante do culto, onde a primeira parte nós fizemos declarações, né? E eu observei os louvores hoje, né? Tremendo. Tem a ver com a palavra que nós vamos ler agora, com esse texto. Nós fizemos tantas declarações hoje. E a palavra de Deus é a mesma, né? Nota que está alinhado, né? O Espírito é o mesmo. O Espírito que estava sobre os ministros de louvores é o mesmo Espírito que está sobre o pregador. Todos nós a serviço do Senhor. É a Ele toda a honra, toda a glória. Diz o texto: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Forte, né? Sabe quem está dizendo isso aqui? É o próprio Senhor. Através da boca e da escrita do profeta Isaías. Vamos ler junto novamente?
E nós vamos dar essa pausa, porque nós temos aí ponto e vírgula. Isso quer dizer, é uma pausa mais lenta. Não tem só uma vírgula, tem um ponto e uma vírgula. É para refletir. Vamos lá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Vamos novamente, agora dando uma pausa. Eu vou sinalizar para vocês. É para refletir o que você está lendo. São duas afirmações e uma provocação. É o Senhor que está falando. E se Ele está falando é porque nós estamos precisando ouvir isso hoje. Pelo menos lembrar. De repente já esquecemos quem é o Senhor. E tudo que Ele faz e tudo que Ele é. Vamos lá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Calma. Vamos de novo? Vamos precisar ensaiar, pelo menos meia hora aí para ensaiar, 19h05, dá para a gente ensaiar bastante. Vamos lá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Feche os teus olhos. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por essa bendita palavra, Pai. Agora, Pai, expostos a ela, eis-nos aqui, Pai, para receber a Tua bendita palavra. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar. É um texto poderoso. Isaías 43. Isaías é o profeta messiânico, um profeta que vive e profetiza nos meados dos anos 700 antes de Cristo. Muitos teólogos consideram o livro de Isaías como o quinto evangelho, embora escrito antes de Cristo, mas é o profeta messiânico, é o profeta que fala do Messias. É um profeta que deixa Deus usá-lo, um profeta culto, um profeta que frequentava a monarquia, os reinados, os reis, era conselheiro, um homem de Deus, e que ele nesse momento aqui, ele é boca de Deus. O Senhor fala através da boca do profeta Isaías. Quando eu leio esse texto, e compreendo essa propriedade, essa riqueza, eu fico satisfeito. Lendo esse texto, a gente poderia já levantar e já agradecer ao Senhor e ir embora. Porque esse texto responde tudo. Esse texto nos faz lembrar de quem é o Senhor. E ele começa dizendo: antes que houvesse dia, eu, o Senhor, eu sou. É o Senhor que está dizendo. E é momento da gente refletir. Quem é Deus para nós? Quem é o Senhor para nós? E o Senhor já vem falando dessa forma nesta casa. Quem é o Senhor para você? Quem é Deus para você? Quem é o soberano para você e para mim e para nós? Tem ponto e vírgula, queridos. A gente tem que observar. O texto sagrado, ele precisa ser meditado. Eu preciso observar a ortografia, a gramática. O ponto e vírgula está dizendo que eu preciso parar para pensar. Então, quando eu leio esse texto, entendo o que está aqui, eu fico satisfeito. Porque, ora, é um Deus que está dizendo que é. E Ele é no passado também. Passado para nós, né, no nosso cronos, na nossa cronologia. No passado, antes que houvesse dia, ou seja, antes de Gênesis capítulo 1, versículo 3, haja luz e houve luz. Ele é antes de tudo isso. O Deus que nós servimos não é a partir de Gênesis,
Ele é antes, Ele é eterno. Esse é o Deus que você veio adorar essa noite. Esse é o Deus que me impulsionou a estar na casa de oração. Esse é o Deus que está olhando para nós. Esse é o Deus que conhece você por dentro, Ivan. Esse é o Deus que está presente nessa casa. E é Ele que está dizendo: ei, igreja, eu sou, e eu sou antes do Gênesis. Louvado seja Deus por isso. E não para por aí. Essa afirmação, ela segue. E agora Ele vira para nós e diz assim, ó: tem mais um detalhe: ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Quem pode escapar das mãos do Senhor? Quem pode escapar? Ele está afirmando: ninguém pode escapar. Eu não posso escapar, você não pode escapar, o ímpio não pode escapar, o justo não pode escapar, as autoridades desse país não podem escapar, a mais alta corte desse país não pode escapar, o poder, quem representa o poder executivo desse país não pode escapar, quem representa todas as esferas da sociedade não pode escapar, inclusive você. Inclusive o pastor Isaac não pode escapar das mãos dele. Às vezes a gente esquece disso, dessa soberania, desse poder, desse domínio, e aí a gente tem problemas. Nós temos dificuldades porque esquecemos da grandeza do nosso Deus, do nosso Senhor, que nós aliás cantamos hoje. Mas será se refletimos nas letras, das melodias que cantamos essa noite? Ou estamos cantando no automático? Nós cantamos coisas poderosas, poderoso Deus. Mas o poderoso Deus parece que não funciona em tudo. Parece que eu consigo me esconder dele algumas vezes. Parece que às vezes ele nem olha para mim. E ele está dizendo aqui que olha para mim. E aí ele faz uma pergunta agora. Depois de duas afirmações, antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, agora ele provoca a gente, faz uma pergunta para todos nós nessa noite. Operando eu, vírgula, quem impedirá? Tem alguém aqui capaz de impedir esse Todo-Poderoso? Esse Deus que é antes de Gênesis 1, versículo 3, quando ele diz: haja luz e houve luz. Tem alguém aqui ou tem alguém fora daqui que pode impedir o agir do Senhor? Não tem. Ele faz uma pergunta porque ele já responde na primeira afirmação e na segunda afirmação. Então, quando eu leio esse texto, entendendo ele dessa forma, eu fico satisfeito. Ou você quer mais? Não deu para ficar satisfeito? Saber que você está diante de um Deus que é antes de tudo? De tudo para nós, porque Ele é eterno. E em Cristo também nós somos eternos. Olha que glorioso, meu querido. Nós também em Cristo nos tornamos eternos. Nós somos parte, e foi dito aqui, Ele é tão grande, e Ele mora, Ele quer habitar no nosso interior. É esse Deus, esse Todo-Poderoso. Mas é possível que essa não seja a minha realidade hoje, porque através dos meus comportamentos, através dos nossos comportamentos, seja ele interior ou exterior, porque nós temos comportamentos interior, nós pensamos, nós maquinamos, nós imaginamos, estão indicando o que realmente estamos pensando a respeito do que é o Senhor. Comportamento dizem. Eles podem indicar a falta de fé,
Falta de fé nesse Deus que está se apresentando essa noite, porque Ele está fazendo, Ele quer fazer, Ele faz o que Ele quer. Isso pode estar indicando insegurança, temores, medos, incredulidade diante desse Deus. Pode deixar aqui o texto, por favor. Materialidade, excesso de humanidade, eu, humano, terreno, naturalidade, carnalidade e desobediência. De repente, o nosso comportamento está indicando tudo isso, e não o contrário. E não o contrário de quem entende que esse Deus, Ele é antes de tudo. E Ele não era. Percebe que o texto tem passado, presente e futuro, mas Ele sempre é. Hebreus diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele não será, Ele é o mesmo amanhã. Percebe a eternidade que é diferente do nosso tempo? Isso é Kairos. Percebe a diferença? Ele é. E por Ele ser, Ele não altera, Ele não muda, Ele é imutável. Ele não oscila. Graças a Deus que Ele não oscila. Nós oscilamos. Dependendo como iniciar o dia amanhã, talvez a gente vai sair com uma cara fechada. Dependendo da noite, amanhã o nosso humor provavelmente estará alterado. O dele não. Ele é imutável. Ele é fiel. Em Êxodo 3,14, nós vamos meditar um pouquinho agora sobre essa primeira parte, essa primeira afirmação. Êxodo 3,14, Moisés está preocupado. Ele fala para o Senhor: Senhor, o que eu vou dizer para o povo? O Senhor está falando que eu tenho que libertar o povo. Eu vou chegar lá, ó, o Deus dos seus pais me enviou aqui para resgatar vocês, para tirar vocês do Egito, para levar. Como é que eu vou fazer, Senhor? Aí o Senhor disse assim: Moisés, primeiro, eu sou o que sou. É assim que o Senhor se apresenta, querido. Ele é. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Eu sou. Ele não tem dificuldade de esclarecer quem Ele é. Ele é. Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor. Então eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A gente precisa familiarizar com tudo isso, queridos. Eu não posso olhar para tudo isso e imaginar ou traçar algo como algo distante. Eu preciso criar uma linguagem bíblica. Essa é a linguagem erudita. Às vezes a gente tenta, modernizar a nossa maneira de abordagem, de expressão, e não falamos às vezes a verdade, porque nós colocamos um monte de barreira para dizer que o Senhor é o Senhor. E esse é o nome dele. E ele diz isso dessa forma. Aí o mesmo profeta Isaías: eu sou o Senhor e este é o meu nome. E a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. Em Salmo 92, o salmista diz assim: olha, antes que os montes nascessem, ou que tu me formasses, a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Você está diante desse Deus, essa noite. É esse Deus que está olhando para você e quer você na palma das mãos dele. É esse Deus que nós estamos servindo.
É esse Deus que eu preciso lembrar que as aflições não dá para ser comparada com Ele. As lutas que eu enfrento a partir de segunda-feira, as adversidades, os desafios, e todos nós temos desafios, todos aqui, sem exceção, do menor ao maior, do mais novo ao idoso. Todos nós temos dificuldade, mas eu não posso me esquecer quem é o meu Senhor. Eu não posso me esquecer quem é o meu Deus. Você não pode esquecer. Por isso que Ele está nos lembrando essa noite. E nós temos esquecido, porque os nossos comportamentos têm sido diferentes do que deveria ser. Eu preciso lembrar disso. O teu esposo está nas mãos de Deus. O teu filho está nas mãos de Deus. De repente você está triste, chateado com algumas coisas. Ei, ele está nas mãos de Deus. A tua esposa está nas mãos de Deus. O teu marido está nas mãos de Deus. O teu pastor está nas mãos de Deus. O teu irmão está nas mãos de Deus. Aliás, ninguém pode escapar das mãos de Deus. Salmo 93, 2, salmista também: o teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Isaías 44, 6, o mesmo profeta, boca de Deus: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Nós não falamos de um evangelho, de um caminho. Nós não pregamos uma palavra de uma sugestão, de uma possibilidade, de uma opção. Não, queridos. Nós falamos do único Deus. Nós falamos do único caminho. Nós falamos da única verdade. Por isso você precisa falar com autoridade. Você está falando do Todo-Poderoso, do único Deus. Os homens e nós fazemos deuses. Nós criamos deuses para nós. Deus é aquele que toma o lugar de Deus nas nossas vidas. Então nós criamos situações que nós colocamos acima de Deus. Nós priorizamos coisas que nós colocamos acima dEle. Nós tomamos decisões que nós estamos colocando acima do Senhor. Mas é mera ilusão fazermos isso, porque é impossível. Ele está no mesmo lugar, ninguém toca, ninguém mexe. Ah, mas eu não creio. Problema teu. Ah, mas eu não sei o que. Ele continua intocável. Ele é soberano. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Pai. E Ele é Pai da eternidade. E Ele é Príncipe da paz. Esse é o Deus que nós estamos servindo. É o Deus que viemos neste domingo adorar. Seria bom se esses assentos estivessem repletos de vidas, adorando esse único Deus. Nós precisamos dizer para os nossos filhos que Ele é único. E fora dEle não há Salvador. Fora dEle não há salvação. Fora dEle não há caminho. Então nós precisamos entender essa palavra, essa verdade absoluta de Deus. É uma verdade absoluta. Nós precisamos crer nisso, porque é isso. Aí a segunda afirmação: e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Palavra poderosa. Ninguém pode escapar das mãos dele. Não tem como. Nós vamos ler alguns textos agora. Você vai ver, é impossível escapar das mãos desse Deus. O ateu, o judeu, o gentil, o saduceu, o fariseu. Ninguém escapa das mãos dele. Até porque um dia toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Só que infelizmente muitos vão confessar, mas já sentenciados. Porque enquanto tiveram oportunidade, não creram. Não deram ouvido à voz do Evangelho do domingo à noite.
não deram ouvido à voz do Evangelho que foi ministrado de manhã na IBD, na vinha, no culto dos jovens, nas pregações, através dos louvores também o Senhor fala, e o pastor Eneildo orava isso. O Senhor também fala com a gente, mas às vezes não damos ouvido à voz do Evangelho. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, todos, sem exceção. O bom e o mal, o justo e o injusto, o temente e o ímpio, todos. Ele está olhando. Os olhos dele estão em todos nós. Salmo 139, 8 e 10. Esse salmo é tremendo, se você puder meditar em casa. Ele fala da onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Atributos do Pai, atributos do eu sou. Ele diz assim: se eu subir ao céu, olha só o salmista reconhecendo que não tem como escapar das mãos dele. Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nas extremidades do mar, lá no fundão, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Isso conforta o teu coração? Saber que o Senhor está em todo lugar, aonde você vai, Ele está contigo. Se você estiver na terra, Ele está contigo. Se você estiver no ar, Ele está contigo. Se você estiver no alto mar, pega um navio aí, um cruzeiro, que eu recomendo, Ele está contigo também. Se você for lá para o interior do país, lá no fundo, lá no sertão do Nordeste, Ele vai estar lá também. Se você viajar para o outro continente africano, for lá para a África, lá no fundão, Ele está lá também. Tanto é que tem 5.000 vidas que foram ingressadas no corpo de Cristo. Você sabe que Ele está em toda parte. Você sabe que quando você está dormindo, Ele está ali com você. Você sabe que quando você está de frente ao médico e recebe um diagnóstico negativo, Ele está com você. Você sabe que quando você estiver dando os últimos suspiros para partir dessa vida, Ele também estará com você. Isso não te dá uma segurança, uma confiança, uma paz interior? Esse é o nosso Deus, meus amados. Nós precisamos enxergar esse poder, nós precisamos enxergar esse cuidado de estar nas mãos dEle. Esse é o nosso Deus, esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Apocalipse 19, 12 diz que os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão Ele mesmo. Salmo 24, 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Eu preciso lembrar que ninguém escapa das mãos dEle. E eu lembro, na minha infância, eu cresci, e às vezes tinha algumas falas vingativas. Você não vai escapar das mãos de Deus, que ninguém escapa, mas sabe aquela coisa só para o outro? Eu ouvia isso, porque ninguém vai escapar, olha, fez isso, então vai, não sei o quê. Serve para ele, mas serve para mim também. Às vezes a gente usa tudo para o outro, né? Para tentar, cuidado, porque você não vai. Cuidado, você também. Você também não escapa das mãos dele. Todos nós, ninguém, não há ninguém, ser humano nenhum, nem no céu, nem na terra, em lugar nenhum escapa das mãos do Todo-Poderoso. E que boa coisa é essa? É estar nas mãos dele. Então, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles, inclusive essa comunidade, aqueles que nele habitam. Davi estava aflito, queriam matar Davi.
2 Samuel 24:14 diz: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nós nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. A melhor coisa é cair nas mãos desse Todo-Poderoso, porque Ele ama, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele perdoa, Ele faz nova todas as coisas, Ele não te acusa, Ele não fica te condenando. Se você vem diante dEle, aí diz a palavra que Ele não resiste um coração contrito e quebrantado. Não importa o que você fez, não importa até o que você está fazendo, mas se você reconhecer e se arrepender hoje, Ele faz nova todas as coisas. Esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus, esse Todo-Poderoso. Ele pode fazer isso, e Ele faz, porque está aqui, ó. Caráter de Deus está aqui na palavra. Comportamento de Deus. Quer conhecer o Senhor? Conheça Jesus. Quer conhecer Jesus? Conheça a palavra. Está aqui o manual perfeito, completo, 66 livros, todos eles inspirados por Deus. A resposta está aqui, está aí nas tuas mãos. Jó 9:11, olha que tremendo: eis que passa por diante de mim, e às vezes eu não vejo, torna a passar perante mim, e às vezes eu não sinto. Acontece isso com a gente também. O Senhor está passando, e a gente não percebe. Volta, passa de novo, e eu estou lá, como diz o pastor, olhando a mosca. O Senhor está passando aí, o teu Deus, esse Todo-Poderoso aqui que nós acabamos de ler, Ele está aqui, Ele passa lá no teu quarto, Ele passa na tua cama, Ele passa no teu trabalho, no teu carro, no trânsito, Ele está em toda parte, Ele não perde nada, Ele é Deus. Vale a pena servir a esse Deus. Primeira Samuel 16:7. Por que eu não consigo escapar das mãos dele? Olha só, Samuel foi escolher o rei, e ele começou a ver os filhos de Jessé, ele começou a ficar empolgado. Puxa, vai ser até difícil eu escolher um aqui, porque olha o nível dos caras, grande, alto, forte, espada, guerreiro. Ele ficou, balançou e falou: e agora? O Senhor já foi: ô Samuel, e disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, Samuel, nem para a altura ou a sua estatura. Sabe por quê, Samuel? Porque eu já tenho rejeitado esse grandão aí. Já rejeitei, e você está quase caindo no laço. A gente é assim, mas Ele não, Ele conhece dentro, por isso que a gente não tem como escapar, não tem como chegar diante de Deus: ó Senhor, veja bem, é que não era a minha intenção. Ele falou: eu conheço teu coração, filho, fala a verdade, abre o jogo comigo, vai, quero te ouvir, vomita logo, põe para fora, diz como o filho pródigo: pequei, e pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe ao menos como um empregado teu. O filho pródigo fez isso, pequei, e a gente fica: não, Senhor, sabe, é que, sabe, não olhou para mim, não fez, não aconteceu, não sei o que, meu filho. Não tem como enganar o Senhor, ninguém escapa das mãos dEle, ninguém. Samuel, já rejeitei, Samuel. Aí ele, ponto vírgula, é para refletir. Põe aqui, 1 Samuel 16:7. Ninguém pode escapar das mãos dele. Samuel estava empolgado. Porém, o Senhor disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, Samuel, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Por que, Samuel? Porque o Senhor, Ele não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém, o Senhor, o Todo-Poderoso, eu sou, olha para o coração. Aí eu te pergunto, isso é bom para você ou é ruim? Você pode glorificar por isso ou não? É bom ou é ruim? É ruim se de repente o meu coração está totalmente contrário. Aí dá ruim, porque Ele está vendo. Ele está vendo dentro. Ele está vendo o comportamento dentro. Tanto é que ele viu daquele filho que ficou na casa, nós falávamos de manhã na vinha, o mais velho, estava dentro de casa aparentemente fazendo tudo certo, mas estava tudo errado, porque ele não recebeu com alegria o irmão que voltou, ele jogou em rosto o pecado do irmão, ele não teve alegria de se alegrar com os que se alegram, ele questionou, ele colocou o que ele fazia. Deus olha o que está dentro. Então não tem como escapar das mãos desse Todo-Poderoso. E agora, para a gente caminhar para o final. Operando eu. Ele afirmou duas coisas. Agora ele está perguntando para nós, tem um ponto de interrogação. Operando eu, quem impedirá? Alguém se manifesta? Alguém quer impedir o agir de Deus? Alguém quer impedir? Não, nem se quisesse. O presidente não pode impedir. O primeiro-ministro não pode impedir. O rei não pode impedir. Eu não posso impedir, você não pode impedir. Porque Ele é soberano. Ele é Deus. Se Ele determinar algo sobre a tua vida hoje, te curar, te libertar, uma resposta vai acontecer. Você crê nisso? Pode ser noite de liberar disso. Operando eu, quem impedirá? Hoje é noite de liberar isso sobre a tua vida. Eu não sei o que você está vivendo, qual é a história, qual é a causa, qual é o nível do problema, o nível da enfermidade. O Senhor não tem isso, Ele é todo poderoso. Basta uma palavra. Aquele centurião disse, basta Jesus te eu falar uma palavra, e vai acontecer. Ei, nem em Israel houve tanta fé. Será se a gente não está vivendo como aquele povo que Jesus olhou e falou, nem aqui tem gente assim, e agora um gentil, um centurião romano está dizendo algo que o meu povo parou de dizer? Apenas uma palavra e tudo será mudado. Vem a cura, vem a resposta, vem o livramento, vem a liberdade, vem a libertação, vem a transformação, vem a porta de emprego, vem tudo, se o Senhor determinar. E Ele quer que nós creiamos nesse nível nós precisamos crer. Ainda Isaías 14, 27 diz assim, porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem pois o invalidará? E a sua mão estendida está, quem pois o fará voltar atrás? Se Ele já estendeu a mão, se Ele já sinalizou para você, quem vai fazer Ele voltar? Quando Ele determina, querido. E hoje é noite de desfrutar das ordenanças dEle, da determinação dEle, em nome de Jesus. Isaías 40, 12, 18. Se quiser pode colocar aqui. Quem mediu com o seu punho as águas? Está falando do Todo-Poderoso. E tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em uma
balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento? E lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Eis que as nações são consideradas por ele, como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Esse é o teu Deus. Esse é o nosso Deus. Só que a gente esquece disso. O nosso comportamento diz diferente. Eu tenho uma mania, às vezes, de dizer: Deus existe, gente. Você sabe que na teologia tem uma linha que não usa essa palavra, Deus existe. Porque Deus não existe a partir de algo. Esse púlpito existe porque alguém criou, formou, foi lá e fez. Deus não cabe nem isso. Ele é. Por isso que ele se apresenta como eu sou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. E a gente olha, né? Que coisa grande. Você olha assim e fala: meu Deus, que imensidão. Isso é nada perante Ele. E se você for para o espaço, então? Se você for para o espaço e começar a enxergar os planetas, todo o cosmo, a gente fica impressionado. Esse é o teu Deus. É o teu dono, te ama. Te ama tanto que Ele entregou o Filho dele. Jesus, que também se apresenta como eu sou. Esse eu sou veio na terra. Aí na nossa cronologia, 2000 anos. Só que segundo o texto sagrado de Pedro e de Apocalipse, isso aconteceu antes da fundação do mundo, mas foi materializado há 2000 anos. Esse é o teu Deus. Ele entrega Jesus Cristo para morrer numa cruz por você, jovem e adolescente, para te chamar para um evangelho com proposta, com propósito. Nem todo Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante Ele. Estados Unidos, bacana, potência, bélico, poder, tá. Mas para o Senhor, tem que andar na linha. Ele considera-os menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? Tem como comparar o Todo-Poderoso com alguma coisa? Tem. Você precisa lembrar disso diariamente. A cada anoitecer e a cada amanhecer, você precisa lembrar quem é o teu Deus. Você não pode esquecer, porque quando você esquece, quando eu esqueço, quando nós esquecemos, a gente começa a se distanciar dele. Olha que loucura, se distanciar do eu sou. Se distanciar daquele que ninguém pode escapar das mãos dele. Se distanciar daquele que quando opera, ninguém pode impedir o teu agir. Salmo 103, 5 ao 9. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Olha agora. Por favor, Salmo 113, versículos 5 ao 9. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Próximo. Que se curva para ver o que está nos céus e... olha o tamanho dele. Por que você está aflito? Desanimado? Triste? Querendo parar? Querendo tomar uma decisão errada?
Por quê? E não adianta você sair chateado não, porque você não vai conseguir escapar das mãos dele não. Ele pode te acordar hoje de madrugada. Se ele quiser, ele te chacoalha lá, você vai, o que está acontecendo? É o Senhor. E querendo falar contigo. Então não fica chateado não. A pergunta é, por que você está abatido e aflito aí? Se esse é o teu Deus, é o teu Senhor. A promessa dele continua fiel. Fiel é o que prometeu. Está do mesmo jeito. Você está vivo ainda, querido? Você está vivo. O Senhor quer fazer algo novo na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua parentela, nos teus negócios, aonde você pisar a planta dos pés. Você foi chamado como filho desse Todo-Poderoso. O Evangelho é vibrante, jovens e adolescentes. Experimenta desse Deus. Uma vez que você experimenta, nunca mais você larga, você deixa. Eu não tenho como deixar mais. Como é que eu vou deixar tudo isso? Não sou louco? Hã? Ele se curva para ver o que está nos céus e na terra. O que mais? Que do pó levanta o pequeno. Olha o que ele faz. Ele é tão grande, ele olha para o pequeno. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Ele levanta o necessitado. Próximo. Para o fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes. Seu povo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. Quando eu lembro disso, a minha vaidade vai embora. Quando eu lembro disso, o meu orgulho vai embora. Quando eu lembro disso, a minha soberba vai embora. Porque todos pecaram. Aí Efésios diz que Ele agora nos ressuscitou com Cristo Jesus. E nos fez assentar em lugares celestiais. Posição de honra. Posição de honra. Próximo. Que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Vocês creem nisso? Ele pode fazer isso essa noite. Eu não sei a história de cada uma das mulheres que estão aqui, mas o Todo-Poderoso está aqui. Ele pode, filhos, louvai ao Senhor. Jó, no final da sua prova, ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Hoje é noite de desafio. Ou falaria e não confirmaria? Olha o que o Senhor diz para você, e eu te convido para se colocar de pé. Não quer dizer que vai encerrar já, mas pode se colocar de pé. Porque eu bem sei os pensamentos. Jeremias 29, 11 e 14. Por favor, pode colocar. Jeremias 29, 11 e 14. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Diz o... É ele que está dizendo. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Diz o... é pensamento de paz e não de... É o que o Senhor pensa de você. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Próximo. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim. Será que a gente parou de orar?
Qual tem sido a rotina da tua casa? Queridos, a palavra de Deus é séria. É que a gente vai esquecendo com o passar do tempo. Tem culto doméstico lá? Sim ou não? Ah, mas só somos nós dois. Faça o culto doméstico. Tem oração na tua casa? Você está colocando as tuas petições diante do eu sou? Você está percebendo o que nós estamos perdendo, presbítero? O que nós temos perdido está saindo pelas nossas mãos. Nós estamos deixando de desfrutar do grande eu sou, de tudo que Ele tem, tudo que Ele é. Vocês vão orar a mim e eu vos. Está reclamando do quê? Ele não é filho do homem para que minta nem se arrependa. Próximo. E buscar-me-eis e me achareis. Tem gente que fala, não, Deus já sabe de tudo. Eu não preciso nem orar mais, não preciso ir de terça-feira, não preciso orar de madrugada, não preciso nada. Não, Deus já está tudo certo. Aliás, estou salvo já. Não preciso nada, não preciso fazer mais nada. Vou ficar aqui de boa, aqui, ó. Deus te chamou para ficar parado? Deus te chamou para você esquentar esse banco aí? Você vinha aos domingos, às vezes, quando minha agenda dá, eu vou ao culto. Porque às vezes eu vou passear, eu vou para o shopping, A gente só tem o final do domingo para estar aqui. É pouco, de manhã, os que estiveram. E aí você percebe o que você está perdendo? Aí não tem culto em casa, não tem culto doméstico, não tem ensino. Não senta com o filho, não encuca, não mostra deitado, levantando, andando pelo caminho, não tem. Aí a gente quer vitória o tempo inteiro, não vai ter. Porque a gente não está cumprindo as orientações, os mandamentos do Senhor. E o Senhor está olhando, filho, olha na minha lei, observa a minha palavra, filho, que tem tudo aí. A forma que eu estou agindo está tudo escrito. E você fica longe. E buscar-me-eis e me achareis. Mas quando você fizer isso, de todo o vosso coração. Não é religiosamente como aqueles fariseus nas praças, gritando e tal, querendo se aparecer. Não é sobre isso. É sobre o que está dentro. Você precisa falar com o teu Deus. Coloca diante dele. Próximo. Você sabia que o Senhor quer que você o ache? Você sabia que o Senhor quer que você o ache? E serei achado de vós, diz o Senhor. Ele quer ser achado por você. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. O Senhor quer que você ache Ele. Ele está tão fácil de ser achado. Mas a gente parece que não quer intimidade com Ele. A gente não quer intimidade. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Fecha os teus olhos. Comece a falar com esse Todo-Poderoso, com eu sou, com esse que disse para você essa noite que ninguém há que possa fazer escapar das mãos dele. Fala com ele está te ouvindo, ele está te vendo. E se você fizer isso com o coração contrito e quebrantado, você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver resposta, você vai ver cura, você vai ver libertação, você vai ver milagre acontecer, porque Ele é o Todo-Poderoso. Não é o pastor que é poderoso, é Ele que é poderoso. Ele está vendo tudo e todos, seja justo ou injusto, nos céus e na terra.
Ele é antes do Cronos, da cronologia. Ele é desde o Kairos. Tudo que existe é a partir dele, mas ele não parte de algo ou de alguém. Esse é o teu Deus. Temos dimensão de quem ele é? Se temos, porque nós estamos aflitos, com medo, inseguro, inquieto, ansiosos, fadigosos. Nós temos validade na terra, mas nele nós somos eternos. Olha que privilégio. Não existe lugar físico ou celestial que possa te esconder dele. Que o tempo que te resta na carne, meu irmão, seja para a glória do Senhor, seja para serviço dele. O Senhor chamou todos nós para essa seara que é grande e poucos são os trabalhadores. Nós temos feito essa obra de Deus. Nosso pastor está lá na África com a Carol, com o presbítero Marcelo, com outros amados, fazendo a obra de Deus. Nós temos feito essa obra em todos os lugares, desde Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou nós estamos tranquilos aonde estamos? Tá bom, só eu estar aqui já está bom, nem minha esposa não importa, nem o meu filho, nem o meu marido. Eu já estou aqui, estou tranquilo, amanhã vou trabalhar, eu ganho bem, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ei, louco, uma hora vai ser pedida a tua alma. Jesus é a manifestação do Pai na terra, como também eu sou. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a porta, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou a luz do mundo, eu sou a estrela da manhã. Esse é Jesus, a quem você serve. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, e eternamente. Amém. Agora nós vamos orar o Salmo 139, fica com os olhos fechados. E depois nós vamos fazer uma oração final. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Senhor, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, de longe. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no Senhor a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como um dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, Senhor, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia acontecido. A
palavra diz em Eclesiastes que o que passou para o Senhor já foi. O que está acontecendo hoje também para Ele é passado, já foi. O que vai acontecer ainda também já foi para Ele. E sabe de uma coisa? Ele pede conta do que já passou para você. Você nem viveu e Ele já está te cobrando, porque Ele já viu tudo isso na tua vida. Então não reclame quando Ele estiver te cobrando de algo que você fala: puxa, mas eu nem estava preparado ainda. Ele está dizendo: filho, já foi, eu já determinei. Eu tenho coisas novas sobre a tua vida, eu tenho um tempo novo. Está escrito sobre você, creia somente. Viva isso de Deus sobre a tua vida. O Senhor já te viu anos à frente. Se Ele não voltar hoje, ou agora, ou daqui a pouco, mas Ele já viu tudo. Por que nós temos a Bíblia hoje? O que está escrito tem detalhes, riqueza de detalhes da volta do Senhor, porque já aconteceu para o Senhor, para o eterno, para o soberano, aquele que não está limitado ao tempo, passado, presente e futuro. Ele é, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é tudo. Ele é a porta, Ele é o escape, Ele é a cura, Ele é a libertação. Nessa terra, se der errado, deu certo, porque Ele é. Alguém dizia ontem, eu ouvia, que quando foi despedir de alguém, nas últimas horas, esse alguém vira e fala: até do outro lado. Até do outro lado, isso chama convicção, certeza. Você pode dizer na tua partida: ei, você que está ficando aí, até do outro lado. Tem céu e tem inferno. O céu o Senhor projetou para nós, para a igreja, para a noiva, para os filhos. Mas a gente às vezes parece que quer ir para o outro lado. Você está perdendo tempo. Não tem como escapar. Eu te convido a vir à frente do altar agora, porque nós vamos orar com você aqui à frente. Você que o Senhor falou hoje, venha, corre, venha rápido. Nós vamos encerrar já o culto. Venha diante do altar de Deus receber uma oração. Se o Senhor falou contigo e você precisa se posicionar como filho, o céu é para filho, o céu não é para bastardo, o céu é para filho. Filho que o pai fala assim: ei filho, Isaías 43, o primeiro versículo, nós lemos o 13. Olha, agora assim diz o Senhor que te criou, a Jacó. Jacó foi criado, mas precisava ser formado, e te formou, Israel. Val de Jabó que formou Israel. Não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. O Senhor está dizendo: você é meu, você é minha, sua casa é minha, os teus filhos são meus. Vem aqui representar os teus filhos. Vem aqui diante de Deus. Você não vem diante do pastor Isaac, não. O pastor Isaac é mortal, ele é imortal em Cristo. Venha diante do altar de Deus. E o Senhor quer fazer novas todas as coisas. Tem algo novo chegando na tua vida, na tua casa. Mas é para os que vierem aqui na frente do altar. O Senhor está dizendo: os que vierem diante do altar, que ouviram a voz e atenderam o chamado do Senhor. Se não vier, não recebe. É o Senhor que está dizendo: venha correndo. O Senhor tem algo novo sobre a tua vida e sobre a tua casa. Tem algo que vai ressuscitar. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Haverá vida, e é vida eterna, é vida em abundância, é vida em Cristo Jesus. É o Todo-Poderoso, eu sou. Xarabanai de Kovanai. Santo de Israel, bendito é o teu nome. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, é a tua igreja, é o teu povo. A palavra é tua, Senhor, a fala é tua, é o Senhor que determina todas as coisas. E o Senhor diz: operando eu, quem impedirá? Quem vai impedir o meu agir? Ninguém vai impedir o meu agir. Eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso, e fora de mim não há Salvador, não há Senhor. Eu sou o Senhor. Senhor, ressuscita.
Ressuscita, Senhor, cura nessa noite, liberta nessa noite, transforma nessa noite, porque a palavra é tua. Foi o Senhor quem disse, Pai. Traz nova, Senhor, traz a luz. Espírito Santo, lembra agora para os teus filhos orarem aquilo que precisa orar. Precisa abrir a boca, precisa confessar, precisa dizer: Senhor, eu pequei, eu falhei, eu errei, mas eu estou diante de Ti para receber uma porção nova. Eu estou diante de Ti para viver o que o Senhor tem sobre a minha vida, Senhor. Toca, Senhor, os teus filhos, toca no íntimo do coração. Só o Senhor pode adentrar nesse interior desse coração. Só o teu Espírito pode fazer isso, pode fazer morada, possa completar, Senhor, aquilo que precisa ser completado. Vazio, sai no nome de Jesus. Tristeza, medo, depressão, saia no nome de Jesus. E o poder do Senhor aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor é sobre cada um desses amados. Santo de Israel, bendito é o teu nome. Venha com o teu bálsamo, Senhor. Vem com a tua cura sobre os teus filhos, Pai. A autoridade que vem do alto é o Senhor que disse: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O Senhor determinou algo novo. O Senhor determinou algo novo. Desfrute disso. Desfrute da palavra profética do Senhor sobre a tua vida. Ele determinou algo novo, Senhor. Ah, Senhor. Ah, o Senhor mostra quantos embaraços. Oh, Senhor, são teus filhos, estão diante de Ti, Senhor. Quebra, Senhor, a lança, despedaça, Senhor, esse jugo. Abre essa porta, esse caminho, Senhor. É só o Senhor que pode fazer isso. Tem coisas que é só o Senhor pode fazer, Pai. Abre, Pai, a porta, Senhor. Vai naquele coração fechado, frio, carrancudo. Ah, Senhor, mas o Senhor adentra ali, porque, Pai, os teus filhos estão diante de Ti, pedindo socorro. Olho para os montes e me pergunto: de onde me virá o socorro? O Senhor responde: ei, o teu socorro vem de mim. O teu socorro vem do Eu Sou, daquele que fez os céus e a terra, aquele que tem tudo na palma das mãos. É esse mesmo que opera e ninguém pode pedir. Ah, Senhor, abre a madre, Senhor. Senhor, cura essa enfermidade que já está diagnosticada, mas o Senhor é soberano. O Senhor pode, o Senhor faz. Cura, Senhor. Liberta, Senhor. Transforma para a glória e louvor do Teu nome. Eu oro com a Tua igreja, eu clamo com a Tua igreja, eu suplico com a Tua igreja, porque o Senhor falou: a mim orareis e eu responderei. Aleluia. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo o louvor. Oh, Senhor, eu peço para o Senhor, Pai, no nome de Jesus, cada situação representada na frente do altar, Senhor, não necessariamente é quem está aqui, Senhor, é quem está longe, Senhor. Senhor, o que é o coração do homem? Não é nada, Senhor. O Senhor pode tocar lá, tocar forte. O Senhor pode confundir tudo. O Senhor pode, Pai, o Senhor pode tudo. O Senhor pode todas as coisas, Pai. O Senhor pode fazer muita coisa, Senhor, e trazer, Pai. Traga, Pai, traga, Senhor, para a Tua presença. Traga para o Teu aprisco, Senhor. E quando chegar aqui nós vamos amar, Senhor. Quando chegar aqui na comunidade nós vamos abraçar, nós vamos dizer: eu te amo, conta comigo. Traga, Senhor, traga de volta, Senhor, aquele que está longe, Senhor. O Senhor já tem trabalhado, o Senhor já tem falado, o Senhor já tem feito coisas grandes. E hoje é a noite, Pai, hoje é a noite da resposta. Louvado seja o Teu nome. Assim oramos agradecidos, Pai, por tudo, por essa festa, por esse banquete, por esse altar, por essas vidas, pela noiva, pela igreja. É a Tua noiva, Senhor, é o Teu povo selado para Ti, Senhor. Eu oro agradecido no nome de Jesus, aquele que vive e aquele que reina para todo sempre. Você vai dizer um amém forte, um amém de quem recebeu o que o Senhor te deu essa noite. Diga amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto dele e te dê a paz. Paz que excede todo entendimento. Te dê a paz, não só no dia de hoje, mas para todo sempre. Mais uma vez dizemos amém. Louvado seja Deus. Louvemos ao Senhor.